O canal Cinecultura apresenta, aos 60 anos, Keanu Reeves finalmente revela a verdade sobre Matrix. Aqui é o espaço onde cinema deixa de ser só entretenimento e vira reflexão profunda. Hoje, vamos entrar em um dos maiores enigmas de Hollywood. Um mistério guardado por mais de 2 décadas e que agora Keanu Reeves finalmente revelou. Durante anos, o ator que deu vida a Neo, o herói silencioso de Matrix, carregou um segredo. Um segredo que, segundo ele, foi imposto pelos estúdios. Algo que o público jamais soube. O verdadeiro significado por trás da trilogia Matrix. Mas por que esconder algo assim? E por que só agora ele decidiu falar? A resposta pode mudar sua forma de ver o mundo, literalmente. Porque talvez a Matrix não seja apenas uma ficção. Talvez ela esteja à nossa volta. Talvez estejamos nela agora. Keanu Reeves sempre foi um homem de poucas palavras. Discreto, reservado, quase enigmático fora das telas. Mas nas últimas entrevistas, algo mudou. Pela primeira vez, ele falou abertamente sobre a verdadeira natureza de Matrix. E o que ele revelou não é apenas chocante, é inquietante. Segundo Keanu, o roteiro original de Matrix era mais do que uma história de ficção científica. Era um manifesto filosófico, uma crítica brutal à maneira como vivemos, pensamos e aceitamos o mundo ao nosso redor. Uma obra que desafiava sistemas de poder, crenças e estruturas sociais. Não era sobre robôs e computadores, era sobre nós, disse o ator. No entanto, ele afirma que foi proibido de falar sobre isso. Os estúdios, temendo que o conteúdo fosse difícil demais para o público médio ou polêmico demais para a bilheteria, instruíram Keanu a evitar comentar certas interpretações. A regra era clara: vender ação, não reflexão. Para entender o que foi censurado, é preciso voltar à essência de Matrix. As irmãs Wachowski, criadoras da saga, basearam o conceito central em pensamentos filosóficos profundos, especialmente nas ideias de Jean Baudrillard, autor do livro Simulacros e Simulação, leitura obrigatória para o elenco antes das filmagens. Baudrillard argumenta que vivemos em uma era em que a realidade é substituída por simulações, cópias que parecem mais reais que o real. Vivemos, segundo ele, em um mundo onde a imagem substitui a experiência, onde a mídia fabrica significados e a verdade é um produto. No universo de Matrix, essa ideia se traduz na própria simulação da realidade em que os humanos estão presos, sem saber. Mas o que poucos sabem é que o próprio livro de Baudrillard foi usado como ponto de partida para construir as camadas da narrativa. E essa estrutura, camadas de realidade, foi sendo deliberadamente enfraquecida nos filmes seguintes. Outros elementos presentes no roteiro original incluíam temas do gnosticismo, a ideia de que o conhecimento liberta a alma, conceitos budistas de ilusão e ego, e influências da filosofia de Descartes e Platão sobre a dúvida da realidade sensorial. Mas os estúdios não queriam um tratado filosófico. Eles queriam um sucesso de bilheteria. O grande impacto estava na metáfora. A Matrix é o mundo que foi colocado diante dos seus olhos para cegá-lo da verdade, diz Morpheus no filme. Essa frase não é apenas ficção, é literal. Em suas palavras, a Matrix já está aqui. Não são as máquinas que nos controlam, mas os sistemas que aceitamos como normais. O vício em tecnologia, a alienação nas redes sociais, o consumismo desenfreado, a perda de sentido nas conexões humanas. Estamos distraídos, constantemente, rolando a tela, assistindo conteúdo, clicando. Vivemos para escapar, não para acordar. Essa é a crítica central de... O filme, em sua concepção, era um espelho, mas o público preferiu tratá-lo como um sonho. As gravações do primeiro filme enfrentaram um cabo de guerra silencioso entre as Wachowski e os executivos. O roteiro original trazia longos diálogos sobre liberdade, escolhas e consciência. Também havia subtramas envolvendo outros personagens que desafiavam a narrativa clássica do herói escolhido. Mas o estúdio não queria ambiguidade. Queria explosões, efeitos especiais, lutas coreografadas. Muitos dos discursos mais densos foram cortados. A personagem de Neo foi adaptada para caber em um molde mais comercial. A mensagem central do filme, sobre como aceitamos viver em prisões mentais, foi diluída para que o público não se perdesse. O mundo fora do filme escolheu coletivamente a pílula azul, aquela que te mantém dentro da ilusão. A metáfora das pílulas, tão poderosa no roteiro original, era um convite à desconstrução. Você quer saber a verdade ou prefere o conforto da mentira? Para ele, essa era a provocação real do filme. Um chamado ao despertar. Mas quando o filme foi lançado, algo estranho aconteceu. O público se apaixonou pelas cenas de ação e efeitos especiais e ignorou a mensagem. A Matrix virou uma fantasia, quando deveria ser um alerta. E assim, o ciclo se fechou. Uma obra feita para nos acordar acabou nos embalando para dormir mais profundamente. Fontes próximas à produção relatam que, após o sucesso inesperado do primeiro filme, os estúdios pressionaram por continuações mais comerciais. Ideias radicais foram vetadas. A noção de que o mundo real também era uma simulação foi descartada. As Wachowski queriam explorar um terceiro nível de realidade, onde os personagens perceberiam que até sua rebelião era controlada. Um conceito que ecoa
ideias filosóficas profundas sobre a impossibilidade de uma liberdade total. Mas os estúdios rejeitaram. Era complexo demais, arriscado demais. O público queria ação, romance, vilões e redenção. Queria finais felizes, não perguntas sem resposta. Imagine outra história. Neo descobre que a resistência é só mais uma camada de controle. Que Morpheus, Trinity, o próprio Oráculo, todos fazem parte de um sistema maior. A liberdade se torna um conceito ilusório. O despertar final seria perceber que não há fora da Matrix, só níveis de ilusão. E a verdadeira liberdade seria a aceitação da dúvida e a busca constante pela verdade, nunca a certeza. Esse era o plano original, mas nunca foi filmado, nunca chegou ao público. Durante anos, Keanu Reeves carregou esse conflito internamente. Como intérprete de Neo, ele sabia que o personagem era mais do que um herói, era um espelho do espectador, um convite à introspecção. Mas o marketing transformou Neo em um messias digital, um salvador de última hora. E a audiência, em vez de questionar o sistema, passou a venerar o personagem. Perdeu-se o foco. Matrix deixou de ser uma pergunta e virou uma resposta fácil. E isso pesou. Em suas palavras, o filme virou o oposto do que pretendia ser. E eu não podia dizer nada. Até agora, o que Matrix tentou nos dizer foi abafado. O que Reeves sentia foi calado. E o que nós assistimos foi apenas a casca de algo muito maior. Agora que a verdade começa a vir à tona, resta a pergunta: e se estivermos vivendo dentro da Matrix, não como enredo, mas como realidade? Agora vamos aprofundar como a dor pessoal, marcada pela perda irreparável de sua filha e sua companheira, moldou sua atuação como Neo. Veremos como essa tragédia silenciosa se entrelaçou com a filosofia do filme e como o retorno de Keanu Reeves em Matrix Resurrections foi para ele uma jornada de cura e reconexão. Se esse conteúdo te instigou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no Cine Cultura e ativar as notificações. Nos vemos na próxima parte dessa jornada por trás da Matrix. Vimos até aqui que o filme nunca foi apenas uma ficção futurista, mas uma crítica filosófica à realidade. Descobrimos também que Keanu Reeves guardou em silêncio verdades desconfortáveis sobre o filme, sobre os estúdios e sobre como a mensagem original foi apagada. Mas o que quase ninguém sabia é que por trás das câmeras, o próprio Reeves vivia um sofrimento ainda mais profundo, um luto silencioso, devastador, que moldaria cada gesto, cada olhar, cada respiração de Neo. E talvez seja exatamente isso que torna sua atuação tão real. Em 1999, quando o filme estreou no mundo e encantava o público com efeitos visuais inovadores e cenas de ação revolucionárias, Keanu Reeves estava vivendo a dor mais difícil de sua vida. Sua companheira, Jennifer Syme, deu à luz uma filha natimorta. A tragédia aconteceu poucos dias antes do Natal. O casal, devastado, tentou lidar com a perda da maneira que pôde, mas o luto os afastou. Pouco tempo depois, Jennifer morreu em um acidente de carro. Ele perdeu em poucos meses sua filha e o amor da sua vida. E mesmo assim, ele estava lá, filmando, promovendo o filme, sorrindo para as câmeras. Mas quem olhar com atenção consegue ver nos olhos de Neo, especialmente nas cenas mais silenciosas, um vazio real, uma tristeza que não foi encenada. Diferente de tantos protagonistas de ação da época, Neo era diferente. Ele não era destemido, não era arrogante, era introspectivo, hesitante, cheio de dúvidas. Quando confrontado com a verdade, ele não se revolta, ele silencia, pensa, sente. E essa vulnerabilidade vinha diretamente dele. Eu não estava interpretando a dor, eu era a dor, confessou em entrevista recente. O luto o tornou alguém mais silencioso, mais reflexivo. E isso criou um Neo que não luta apenas com socos e chutes, mas com perguntas e hesitações. Um herói que sofre e que por isso se conecta com quem assiste. As Wachowski entenderam isso. Elas sabiam que Reeves estava vivendo uma perda e usaram essa verdade na construção do personagem. Em Matrix, Neo é um homem deslocado, alguém que sente que o mundo está errado, mas não sabe por quê. Essa sensação de inadequação, de tristeza não nomeada, era real. Isso fez com que o público acreditasse em Neo. Ele não era um super-herói, ele era humano e por ser humano, ele teve que morrer para renascer, literalmente. A morte simbólica de Neo e sua posterior ressurreição no primeiro filme ecoava a sua jornada pessoal. Um homem quebrado pela dor que precisou encontrar um novo propósito. Não como o escolhido, mas como alguém em busca de sentido. Após o sucesso do primeiro filme, ele teve o mundo aos seus pés. Convites para grandes produções, ofertas milionárias, fama global. Mas ele recusou muitos desses projetos. Inclusive Speed 2, sequência de um dos seus maiores sucessos. Hollywood queria transformar
transformá-lo em um astro de ação genérico. Mas ele não queria isso. Ele escolheu o silêncio. Escolheu projetos independentes, filmes pequenos, peças teatrais, viagens de moto. Escolheu viver de forma simples, sem mansões exageradas, sem ostentação. Era como se, de alguma forma, ele estivesse tentando escapar da Matrix da fama. E talvez estivesse. Keanu Reeves passou a ser visto como o ator triste de Hollywood. Paparazzi o fotografavam sozinho comendo em bancos de praça, andando de metrô. E o público projetava sobre ele uma imagem de solidão e tristeza. Mas isso era apenas parte da verdade. Ele não queria ser o herói idealizado das telas. Queria ser apenas ele mesmo. E como Neo, ele parecia viver entre dois mundos. O mundo real, com todas as suas dores, e o mundo artificial da fama e da indústria do entretenimento. Uma dualidade que o perseguia e que ressoava com a filosofia da própria Matrix. Em 2021, mais de 18 anos depois de Matrix Revolutions, Reeves voltou ao papel de Neo em Matrix Resurrections. Mas a decisão não foi comercial, não foi por contrato, foi emocional. Lana Wachowski, que havia perdido seus pais e um amigo muito próximo, procurou Reeves. Ela contou que estava lidando com uma dor profunda e que queria contar uma nova história, não para a indústria, mas para ela mesma. Ele entendeu imediatamente. Ele sabia o que era transformar dor em arte, sabia o que era perder tudo e ainda assim continuar em frente. E disse sim. Matrix Resurrections foi recebido com críticas mistas, especialmente por parte de quem esperava mais ação ou respostas definitivas. Mas para quem compreendeu a motivação por trás do projeto, o filme se revelou um poema sobre saudade, reconexão e libertação emocional. Neo, agora perdido em uma nova simulação, vive uma vida vazia e repetitiva. Ele não sabe mais quem é, mas sente que falta algo, alguém, Trinity. A jornada de reencontro entre os dois personagens simboliza o que muitos fãs não perceberam. Não se trata de salvar o mundo, mas de se salvar de dentro para fora, de reencontrar aquilo que nos torna humanos em um mundo que insiste em nos robotizar. O retorno de Reeves ao universo de Matrix não foi um retorno à glória, foi um ato de cura, uma tentativa de encerrar um ciclo, não com grandes batalhas, mas com introspecção e ternura. Durante as filmagens, ele frequentemente ajudava a equipe nos bastidores, oferecia apoio aos técnicos e fazia questão de manter o ambiente de trabalho leve, respeitoso. Era o oposto do que se espera de uma estrela de Hollywood. E essa atitude discreta, quase invisível, é o que o tornou tão admirado. Porque ao contrário de tantos outros atores que se perdem na fama, Keanu Reeves permaneceu firme, como Neo, calado, mas atento, triste, mas desperto. Matrix não é apenas um filme sobre realidades simuladas. É sobre perdas reais, dores verdadeiras e o poder da escolha. E Keanu Reeves, em silêncio, construiu um legado que vai muito além das telas. Ele viveu a Matrix, sentiu suas dores e, com coragem, escolheu continuar. Em um dos momentos mais emblemáticos do cinema moderno, Morpheus oferece a Neo uma escolha. A pílula azul o manteria confortável na ilusão, enquanto a pílula vermelha o libertaria. Não com respostas fáceis, mas com a verdade nua e crua. Essa cena se tornou um ícone cultural. A pílula vermelha virou símbolo de despertar, resistência e questionamento. Mas, ironicamente, ela também foi apropriada e distorcida por grupos com intenções bem diferentes das originais. Ao longo dos anos, evitou falar sobre essa distorção, mas recentemente, em entrevistas mais abertas, ele comentou que se sentiu frustrado com o uso errado da metáfora. A pílula vermelha não era sobre se rebelar contra o outro, mas contra nós mesmos, nossos condicionamentos, crenças, medos e zonas de conforto. Tomar a pílula vermelha é olhar para dentro, disse ele. E a maioria das pessoas não quer fazer isso. Em 1999, a ideia de viver em uma simulação parecia ficção científica. Hoje é uma metáfora cotidiana. Vivemos imersos em telas. Rolamos feeds que nos dizem o que pensar. Aceitamos algoritmos como guias da verdade. Em várias falas públicas, associou essa dependência digital à própria Matrix. Para ele, a versão moderna da prisão não são cabos conectados ao cérebro, mas apps que nos distraem 24 horas por dia. Vivemos ocupados demais para pensar, estimulados demais para sentir. Se a Matrix fosse criada hoje, não seriam máquinas que controlam a humanidade. Seria o próprio consumo de distrações. E o mais trágico, fomos nós que aceitamos. Reeves não dá palestras, não escreve livros de autoajuda, mas sua vida, discreta e coerente, é uma forma de manifestação filosófica. Ele rejeita a ostentação, evita o estrelato, doa em silêncio, anda de metrô e trabalha apenas em projetos que ressoam com seus valores. Essa postura é a essência da liberdade interior que Matrix propõe. Para ele, a verdadeira libertação não está em derrotar um sistema externo, mas em reconhecer o quanto já fomos domesticados. A Matrix, segundo ele,
Começa no medo de ser quem se é. Continua na compulsão por aceitação. E se consolida quando aceitamos as regras sem questionar. Na carreira, nos relacionamentos, no consumo, até na arte. É fácil apontar a Matrix do lado de fora. Difícil é perceber que ela está dentro da gente. Hollywood adora heróis. Figuras que salvam o mundo, vencem no final e recebem aplausos. Mas Reeves e as Wachowski nunca quiseram que Neo fosse isso. Neo não era o Messias. Era uma pergunta viva. O verdadeiro poder de Neo não está em voar ou em parar balas, mas em duvidar da realidade, em questionar tudo, inclusive a si mesmo. Essa nuance foi muitas vezes ignorada pelo público, que preferiu vê-lo como o escolhido superpoderoso. Mas ele sempre reforçou: Neo não está acima de ninguém. Ele apenas ousou perguntar: e se tudo isso for uma mentira? E é exatamente aí que a Matrix revela sua força. Porque esse tipo de pergunta, simples, mas profunda, é uma ameaça a qualquer sistema, combinadas. Mas o filme seguiu outro caminho, introspectivo, emocional, quase melancólico. Muitos não entenderam, mas explicou: esse filme não é sobre destruir a Matrix, é sobre entender por que ainda estamos nela. O novo Neo é um homem envelhecido, cansado, confuso, perdeu a memória, o propósito, o amor, mas ele sente que algo está errado, sente que está preso em uma rotina anestesiante, como tantos de nós. E seu despertar começa não com uma explosão, mas com um olhar, com uma lembrança, com uma escolha. Talvez, como na vida real, o despertar não seja algo épico. Talvez seja um processo lento, doloroso e pessoal. Fora dos filmes, ele leva uma vida que contraria os padrões de Hollywood. Recusa contratos milionários, financia equipes técnicas do próprio bolso, distribui parte dos lucros entre os bastidores e nunca busca os holofotes. A mídia tentou escandalizá-lo por isso, chamando-o de recluso, esquisito, triste. Mas ele não se importa, porque talvez Keanu Reeves tenha feito a escolha que tantos evitam: tomar a pílula vermelha na vida real, enfrentar a verdade sem glamour, viver com propósito, mesmo que em silêncio. Ele não precisa declarar isso em palavras. A forma como vive diz tudo. Ele deixou claro em suas últimas declarações: Matrix deveria ter sido um aviso, mas se tornou uma fantasia. Ele acredita que ainda há tempo para compreender a mensagem, mas o despertar não virá dos filmes, nem de um herói. Virá de dentro ou não virá. Matrix para ele era sobre responsabilidade, a responsabilidade de enxergar, de pensar por conta própria, de romper com o que é confortável, de escolher todos os dias entre repetir padrões ou desafiar sistemas. E mesmo que Hollywood tenha suavizado a mensagem, ele continua acreditando que em algum lugar alguém vai assistir ao filme com outros olhos, vai entender e vai acordar. Keanu Reeves não é apenas o ator que interpretou Neo. Ele é alguém que vive como se tivesse saído da própria Matrix. Alguém que viu o mundo pelo que ele é, com suas ilusões, suas distrações, suas máscaras. E escolheu não participar do jogo. Seus filmes são apenas parte da mensagem. A outra parte está em sua vida, nas escolhas, no silêncio, na forma como trata os outros e no fato de nunca ter tentado ser um salvador, mas sim um reflexo. Porque talvez esse seja o maior legado de Neo. Não ser o herói que todos aplaudem, mas o espelho que poucos têm coragem de encarar. E você, já sentiu que o mundo ao seu redor é apenas uma repetição artificial de escolhas programadas? Já se perguntou se está vivendo no piloto automático? Talvez agora seja a hora de parar e pensar: qual pílula você tem tomado todos os dias? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal Cinecultura para mais histórias que provocam, inspiram e questionam. Nos vemos na próxima jornada. E lembre-se, a verdade está aí, mas nem todos querem enxergar.